Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Para quem estiver assistindo pela primeira vez aqui no canal. Você está no tempo 3, que bom que você está aqui. Você está assistindo, na realidade, uma gravação da nossa live que acontece todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Você é o nosso convidado especial. E aí, como anda a sua fé? Hoje o tema da nossa mensagem é uma pergunta. Uma pergunta, queridos. Sim. A pergunta é: você tem certeza que existe? A intenção é ser provocativo mesmo. Você tem certeza que existe? Essa pergunta é o tema da nossa meditação hoje. Hoje nós não vamos nos demorar aqui conversando, nem fazendo abertura, mas se você se sentir abençoado por esse vídeo, até o final, não esquece, tá? Deixa o seu joinha aí, comenta, compartilha com as pessoas que você ama. Deixe que Deus te use também nesse processo de evangelizar de forma tão simples, né? Que é quando você aperta um botão apenas e abençoa pessoas, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, queridos? Vamos pedir a Deus que dirija o nosso estudo hoje e vamos orar de forma intercessória uns pelos outros. Feche os seus olhos. Venha a presença do Senhor junto comigo. Amado Deus e poderoso Pai, aqui estamos em Tua presença, para Te glorificar, para Te exaltar, primeiramente, porque nós curvamos nossa cabeça, nos ajoelhamos, entramos em reverência completa quando estamos diante da Tua face, porque reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, a Tua grandiosidade. Tu és o nosso Criador, o Redentor do universo, o Redentor do mundo. Tu és aquele, ó Pai, que nos mantém, que nos sustém. Reconhecemos que somos pequenos e frágeis e que o pecado tornou muito ruim a nossa situação. E por isso, Pai, aqui estamos, seres caídos, dependentes da Tua misericórdia que se renova a cada dia, dependentes do Teu amor, principalmente, Pai, dependentes do sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Dependentes porque somente através dele, Pai, temos acesso à Tua presença pela fé, como estamos fazendo agora. Louvamos o Teu nome por tudo que Tu és e nos submetemos à Tua vontade, porque reconhecemos que não há outro Deus no céu nem na terra. Pai querido, esse é o momento em que nós oramos uns pelos outros. Sabes que nesta live muitos pedidos de oração são postos e os corações estão cheios de esperança. Nós te pedimos, Senhor, derrama a Tua bênção sobre cada pedido. Derrama o Teu favor sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai. Dá-nos, Senhor, a certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações e que o Senhor se importa conosco. Nós não estamos vagando neste mundo sem dono, sem alguém que cuide de nós, que se preocupe com a gente, sem ninguém que tenha o poder para resolver os piores problemas da nossa vida. Não, Senhor, não queremos andar assim neste mundo. Nós andamos na certeza de que há um Deus no céu que cuida da gente. E é por isso que a gente está aqui orando em conjunto, uns pelos outros. Olha para cada pedido com Teus olhos de amor. Inclina-te, Senhor, a ouvir as nossas orações. Se há pecados que precisam ser perdoados agora, que assim seja, Senhor. Que todos confessem seus pecados. Que busquem lavar as suas mãos neste momento, para que, da mesma forma que estarão aptos a orar, também que cada um de nós estejamos aptos a ouvir a Tua palavra, a recebê-la, a sermos alimentados por ela. Então lava nosso coração de toda impureza e imperfeição, afasta de nós qualquer pecado que possa atrapalhar a recepção da Tua palavra. E mais um pedido que nós fazemos a Ti, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito de maneira grandiosa. Faça chover sobre a Tua igreja, Pai. Porção especial do Espírito. Estamos ansiosos por receber esta porção especial do Espírito. Queremos ser Tuas testemunhas por onde quer que formos. Queremos fazer a Tua vontade e andar em obediência completa. Mas isso não é possível, Pai, se o Teu Espírito não vier sobre nós. Então, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. Habilita-nos agora para ouvirmos a Tua palavra, tanto para transmiti-la quanto para recebê-la.
a fim de que ela encontre lugar em nossos corações e alimente a nossa alma cansada, faminta, para que ao terminarmos esta live tenhamos a certeza de que o Senhor veio nos encontrar, de que tivemos um encontro pessoal contigo, Pai. Pois essas bênçãos te pedimos, certos de que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Que bom que podemos orar, né? Que bom que podemos passar esse tempo juntos em oração. Que bom que você está aqui hoje. Como você já sabe, eu estou gravando essa live hoje, mas eu espero que ela seja uma bênção para você e que você se sinta alimentado, fortalecido depois que terminarmos. Muito bem, meus queridos. Se você puder, pega a tua Bíblia aí e abre no livro de Jó. Você pode perguntar, pastor, mas você tem falado muito a respeito de Jó? E eu digo para você, é verdade, é porque é o livro que eu estou lendo esse mês, né? O meu ano bíblico é diferente de alguns, porque eu termino a Bíblia e começo a ler de novo. Termino e começo a ler de novo, independente da data e do dia. Então vamos lá. Jó, capítulo 20. Os versos são verso 7 até o verso 9. Verso 7 até o verso 9. Nós vamos falar a respeito de perenidade e eternidade. Existe um texto que você conhece, todo mundo conhece, quem estuda a Bíblia ou quem tem alguma aproximação com a palavra de Deus, né? Ainda que você seja novo nesse processo de estudar a Bíblia, você já deve ter ouvido que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Perenidade, continuação, eternidade. É o presente que Deus quer dar para mim e para você. Vida eterna, vida eterna. Então nós vamos falar sobre perenidade e efemeridade. Nós já ouvimos também nos argumentos teológicos, nas pregações, pessoas falando assim, meus irmãos, não nos apeguemos às coisas deste mundo porque elas são efêmeras. Em outras palavras, são passageiras, elas definham, apodrecem, desaparecem, morrem. Não vamos nos apegar às coisas deste mundo, porque são efêmeras. Mas o que é perene? O que é que continua? Porque às vezes a gente atribui efemeridade às coisas e esquecemos que a efemeridade também alcança a nós, as pessoas. As pessoas elas podem ser efêmeras ou podem ser perenes, dependendo da escolha que fazem. Não é isso? Dependendo da forma como vivem. Dependendo de a quem elas servem. Então as pessoas podem ser perenes ou efêmeras. Muito bem, queridos. Efemeridade também pode ser associada a um sonho. Por quê? O sonho, quando está acontecendo, você tem aquela sensação de realidade, mas quando você abre os olhos pela manhã ou no meio da noite, quando você acorda atribulado depois de um sonho, um pesadelo, você vê que aquilo passou. Foi embora. Deixou de existir. Aí você até se alivia, né? Porque você pensa assim, não, isso não aconteceu, não é real. Então, efemeridade e perenidade também tem a ver com o que é real e com o que é virtual. O virtual existe apenas em potência. Eu já ouvi alguém falar assim, mas não tem efeito real. Então, muita gente vive no virtual, né? Quantas pessoas estão mergulhadas aí em jogos na internet, em jogos de videogame? Existe um jogo na internet que eu ia falar o nome aqui, mas eu nem vou falar para não fazer propaganda dele. Mas é um jogo em que você vive uma vida paralela. Você tem a sua vida real e você vive nesse jogo uma vida paralela. Ali você pode fazer o que você quiser, ser quem você quiser, sem precisar dizer o teu nome, você cria um personagem. E muitas pessoas vivem, queridos, milhões de pessoas vivem com base nesse tipo de jogo. Um jogo onde as pessoas podem, de forma virtual,
trazer para si uma vida que não é a sua. Então, o mundo virtual ele existe apenas em potência, mas sem efeito real. Por que isso é tão importante, queridos? Porque a Bíblia também traz para a gente essa explicação de que algumas pessoas, a qualquer momento deixarão de existir e serão como fumaça, como se nunca tivessem existido. Quem são essas pessoas? Jó capítulo 20, versos 7 a 9. Leia comigo, está escrito assim: como seu próprio esterco, essas pessoas, apodrecerão para sempre. E os que conheceram essas pessoas dirão: onde estão? Só que está escrito no singular o texto, se você for ler aí. Essa pessoa voará como um sonho e não será achada. Será afugentada como uma visão na noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Olha que texto incrível. Esse texto está falando do ímpio, meu querido irmão, do ímpio. E aí você pode dizer assim: eu não sou um ímpio, então não diz respeito a mim. No comentário bíblico diz que esse texto que nós acabamos de ler refere-se ao desaparecimento dos ímpios ou dos perversos. O desaparecimento dos ímpios e perversos. Alguns de vocês podem pensar assim: eu não sou ímpio, então eu estou livre desta maldição de ser efêmero, de desaparecer, de não ser nem sequer real. Isso nos ensina uma coisa muito forte, Fora de Jesus não existe realidade. Quem está fora de Jesus apenas pensa que existe, mas está vivendo como um sonho. A qualquer momento, esse sonho vai acabar e vai desaparecer. Vai se tornar a vida desta pessoa que vive sem Jesus como se fosse uma fumaça que passou, se desfez, desapareceu e nunca mais será achada. A vida do ímpio é assim, curta e passa como uma visão da noite. Os olhos são abertos e de repente se descobre que aquelas pessoas não existem mais. É assim toda pessoa que vive fora de Jesus, toda pessoa que tenta viver sem Deus. Ela acredita que existe, mas na realidade ela não existe, porque fora de Jesus não subsiste nem sequer a realidade. Olha que coisa, queridos? Fora de Cristo não existe realidade, não existe propósito, não existe nem sequer sonhos que se tornam realidade. Porque Ele é o único capaz de tornar os nossos sonhos reais. Viver para sempre pode ser um sonho que você tem, impossível aos seus olhos, mas em Cristo todas as coisas são possíveis. Ter paz de espírito e nunca mais adoecer, nunca mais ter que lidar com a morte, pode parecer impossível para o homem, para o ímpio principalmente, impossível. Mas para os que estão em Cristo, tudo é possível. Onde eu quero chegar, meu irmão, minha irmã? Jesus disse que aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. Já não são mais julgados e não morrem eternamente. Então o que acontece com quem está em Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, é o seguinte: você pode até ser abatido pela morte, mas como Jesus mesmo falava quando esteve aqui, você estará apenas tirando um cochilo. A morte é um sono. Lázaro está dormindo, disse Jesus, e eu vou para despertá-lo. As pessoas estavam achando no início ali, os apóstolos, que Jesus estava dizendo que Lázaro não tinha morrido. Para fazer com que eles entendessem bem, Jesus teve que dizer: Lázaro morreu. Mas Jesus foi despertá-lo, porque Lázaro estava em Cristo, era amigo de Jesus, tinha intimidade com Jesus. Ele vivenciou a experiência da ressurreição porque tinha Jesus como sua base. Quem está em Cristo, meu querido irmão, já passou da morte para a vida. Então a morte não tem mais poder sobre você, não tem mais poder sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa? Que nós somos perenes em Jesus, eternos para a glória do nome do Senhor. Ele nos dá vida eterna. Não aquela eternidade que só o Deus possui, mas a vida eterna.
Estar em Cristo é o segredo. A pergunta de hoje, que está no título, é: você realmente existe? Você tem certeza que você existe? Porque se você estiver sem Cristo, meu querido irmão, você não existe. Você é apenas um sonho, um sopro. Difícil pensar nisso, né, queridos? Aí eu volto ao que eu tentei iniciar a falar, acabei não falando. Tem muita gente hoje que, por estar na igreja, dizem consigo mesmas: eu existo, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. E eles até tremem quando pensam nisso. Porque eles sabem realmente quem é Deus. Eles conviveram com o santo. E eles tremem. Mas muitas pessoas estão na igreja hoje dizendo assim: eu não sou ímpio. Você sabe a diferença entre, eu já falei isso aqui uma vez, entre o justo, o ímpio e o pecador? Ora, o pecador não é a mesma coisa do ímpio? Pode até ser. Mas se você for lá no Salmo 1, verso 5, se não me engano, você vai ver Davi separando essas três classes. Claro que ali é um texto poético, então pode ser nada mais, nada menos que uma tentativa de deixar o texto mais bonito. Mas existem outros textos na Bíblia que apontam para a natureza do ímpio. Quem é o ímpio? Segundo, inclusive, o que o apóstolo Pedro escreve. Ele diz assim: o ímpio é aquele que convive com Deus, está ali na casa do Senhor, tem aparência de santidade, se veste como os santos, porém vive como se Deus não existisse. Então, se você puder separar lá no Salmo 1, verso 5, essas três classes, justo, pecador e ímpio, eu separaria assim. Esse foi um sermão que eu ouvi há muitos anos atrás. O justo é aquele que crê em Deus e obedece. Aquele que acredita em Deus e vive a sua vida para fazer a vontade de Deus. Ainda que ele seja imperfeito, mas ele vive para isso. Ele pode até errar tentando fazer o certo, mas ele vive para agradar a Deus, se é o justo. O pecador são todos, de forma generalizada, todos são pecadores. Aqueles pecadores que passaram a ser chamados de justos são esses que encontraram o Evangelho, acharam a Cristo, aceitaram a Cristo como seu Salvador e agora assumem a posição de justos, que apesar de serem pecadores, terão essa condição tirada, serão renovados. Serão considerados santos e justos por toda a eternidade. Mas se você tiver que separar pecadores e ímpios, você deve separar da seguinte forma: assim como o justo crê e obedece, o pecador ele nem crê nem obedece. Ele está no mundo, ele não crê nem obedece, ele não quer saber. Provavelmente ele é um escarnecedor, ele nem acredita que Jesus vai voltar. Então ele não crê nem obedece, vai morrer no pecado. Só que o ímpio é a pior classe de pessoas. Eles são chamados de perversos também. Por quê? Porque o ímpio crê e insiste em não obedecer. Então o justo crê e obedece. O pecador que está no mundo, escarnecedor, nem acredita nem obedece. E o perverso, o ímpio, crê, porém tem uma dificuldade tremenda para obedecer. Ele sabe o que precisa fazer, mas ele escolhe o pecado. Então, onde está a principal classe de impiedade? Nas igrejas, queridos. Nos lugares onde os santos se reúnem. Porque o ímpio normalmente está ali, viu? O ímpio está ali na convivência com os santos, mas ele não tem comprometimento com Deus. Ele vive na companhia das pessoas que estão na presença de Deus, mas não são de Deus. Querem ver um exemplo? Judas viveu entre os apóstolos, estava presente com Jesus, mas Jesus disse a respeito de Judas: ele é diabo. Judas era um ímpio, Judas era um perverso, e mesmo estando na presença de Jesus foi condenado. Essa é uma mensagem muito forte para você hoje. Você sabe a que classe você pertence? Você está na igreja, mas está amalgamado com algum pecado, alguma coisa te prende, e você ainda não teve coragem de entregar isso para Deus? Ainda não teve coragem de largar? Mesmo se dizendo cristão, falando para as pessoas? Quando você se irrita, você usa muitos palavrões de baixo calão.
Você xinga as pessoas, xinga tua esposa, xinga teu esposo, teus filhos. Na igreja você parece uma coisa, mas em casa você é assim, desbocado, não tem santidade na tua boca. Você se diz pessoa de Deus, está na igreja, mas está envolvido em algum ato fraudulento, em alguma coisa que tem desonestidade no meio. Você se diz pessoa de Deus, mas está envolvido num relacionamento extraconjugal. Você se diz ser um jovem do Senhor, mas você vive vida sexual ativa e não santificou o teu corpo ainda. E todas as vezes que você pensa nesses pecados, mesmo conhecendo a Cristo, e sabe que precisa abandoná-los, você rejeita. Procura entender agora que posição você ocupa, porque isso é muito importante. Isso diz respeito à morte ou à vida. E o conselho do Senhor é: escolhei, pois, a vida. Hoje eu coloco diante de você a morte e a vida. Escolhei, pois, a vida. Ele nem precisava, né? Nem precisava dizer para a gente escolher a vida, porque o que a maioria de nós sabe que precisa fazer? Escolher a vida. Mas infelizmente a gente ainda comete esse erro de escolher o pecado e nos tornarmos alguém que pensa que existe. E a gente usufrui tanto dessa vida que a gente pensa que é real. A gente vive tão intensamente aquilo como se fosse um pesadelo. Sabe quando você acorda que você diz, nossa, parecia real? É assim que o ímpio vai viver. Vai chegar um momento em que os seus olhos serão abertos e que ele perceberá que a sua vida não passou de um sonho. E a sua própria existência desaparecerá. A realidade para o ímpio não existirá mais. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, a palavra de Deus diz e reafirma, permanece para sempre. É como o monte de Sião, que não pode ser abalado. Amém, queridos? Amém. Quero convidar você a orar. E quero que, enquanto orarmos agora, você faça essa pergunta para Deus. Senhor, em que classe eu estou? Será que eu sou real? Será que eu posso dizer que já passei da morte para a vida? Eu posso dizer para as pessoas que sou teu filho, sem medo de que elas sejam escandalizadas ao descobrirem o que eu estou fazendo? Porque se olharem para o teu passado e verem você sujo, não tem problema não, porque é o teu passado que está escondido em Jesus, você já foi perdoado. Mas se o teu presente, meu querido irmão, minha querida irmã, é um presente de convivência com o pecado, é um presente em que você ainda não abriu mão do pecado, nem pediu ajuda a Deus para o fazer, então você vai passar como um sonho, a qualquer momento. Isso é triste. É triste. Há muitas pessoas que te amam e que querem conviver com você por toda a eternidade, pessoas até que oram por você. E quando eu falo você, eu estou me referindo exatamente a você que está acorrentado pelo pecado, escravizado pelo diabo. Peça ao Senhor que te ajude. Clame ao Senhor. Peça que as pessoas orem por você. Diga para Deus, Senhor, eu não sinto vontade de abandonar esse pecado, mas eu sei que preciso, então me ajuda. Você precisa fazer alguma coisa. E é urgente. Porque Satanás está contemplando a tua vida. E ele pode a qualquer momento exigir diante de Deus direito de tirar a tua vida enquanto você ainda está amalgamado com o pecado. E fazer com que a tua morte seja a morte de um ímpio. Aquela que passa como um sonho e que desaparece para sempre. Feche seus olhos, ore comigo. Amado Deus e poderoso Pai, examina nosso coração agora, Senhor. Se há pessoas agora que estão clamando a Ti, pedindo perdão por seus pecados acariciados, ouve, Senhor, essa prece, porque elas estão correndo grande risco. Eu te peço, bondoso Deus, que faça com que essas pessoas passem da inexistência para a existência, Pai, através do sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que elas encontrem perdão agora enquanto oram. Que elas encontrem renovação e poder para sair desta vida de pecado.
Dá para essas pessoas que agora estão orando, Pai, com seus corações sinceros, que se sentem amalgamados e aprisionados pelo pecado. Dá para essas pessoas o poder de vencerem a Satanás. Que elas possam orar como o Senhor nos ensinou. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livra-nos do maligno, do poder de Satanás. Do poder de Satanás. Pai querido, todos que estão orando agora, estão orando com o mesmo objetivo. Serem libertos da escravidão do pecado. Se há alguém ainda aqui que está acorrentado por Satanás, Pai, eu te peço que o poder que vem da cruz, daquele monte do Calvário, seja derramado sobre a vida desta pessoa e que ela se sinta liberta. Que ela diga um não agora para o pecado e que esse não seja perene, permanente, para que a sua vida também possa se tornar perene e permanente. Que elas possam cair ajoelhadas aos teus pés em arrependimento sincero e que possam buscar em ti o perdão para as suas faltas. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos. Todos nós aqui, mesmo aqueles que ainda não, aqueles que se consideram não escravos do pecado, também precisam de perdão, assim como eu. Porque todos nós somos pecadores, estamos passando desse título de pecadores para sermos chamados definitivamente de justos e nunca mais temos problemas com o pecado. Mas mesmo aqueles que não se encontram escravizados por Satanás, amalgamados por algum pecado, mesmo estes também precisam orar a Ti nesse momento te pedindo, Pai, cuida de nós. Não deixe que sejamos escravizados por Satanás. Não deixe, Pai, que Ele exerça poder sobre a nossa vida e ganhe autoridade sobre nós. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Nos empodera para lutarmos com as nossas falhas, com os nossos defeitos de caráter e continuarmos nessa luta para nos parecermos contigo, Senhor. Todos que aqui estão orando comigo precisam de perdão, de misericórdia, a começar por mim. Então, Senhor, opera através do poder do sangue de Jesus em todos nós, eu te peço. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em submissão, pois essas bênçãos te pedimos e agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo, meu irmão, que bom que você ficou aqui até agora, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Eu espero que você continue nessa luta, consagrando a Deus teus pensamentos, palavras, ações e reações, porque isso é andar com Deus, é viver de fé em fé. Então permita que o Espírito Santo conduza a tua vida e passe da inexistência para a existência. Passe do virtual para a realidade, porque Deus criou você para que você viva eternamente. Amém? Receba essa dádiva das mãos do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.